Se você tem nervos fracos, um estômago sensível ou uma família que já te acha esquisito por gostar dessas coisas, talvez esse episódio não seja pra você. Aqui a gente fala de histórias macabras, lendas perturbadoras e coisas que vão te fazer olhar 2 vezes pra sombra no canto do seu quarto. Se decidir continuar, não diga que eu não avisei. Esse é um relato da minha amiga sobre ursinhos de pelúcia. Ela contou que, quando teve o filho, ganhou vários ursinhos. Com o passar do tempo, começou a se sentir observada dentro de casa, mas até então não sabia o que era. Ela relatou que os ursos começaram a aparecer em lugares diferentes da casa. Inclusive, um dia, ela estava deitada com o filho na cama, no quarto dela. E quando olhou para a porta, um dos ursos colocou a cabeça para dentro, olhando para eles, e depois recuou. Ela ignorava, pensando: se eu fingir que não vejo, eles vão me deixar em paz. Até que uma irmã da igreja chegou até ela e disse que Deus havia falado que, se ela não cortasse e queimasse aqueles ursos logo, eles matariam o filho dela, e que todos iriam pensar que tinha sido ela. Afinal, quem acreditaria que ursinhos de pelúcia mataram uma criança? Ela tentou rasgar os ursos, mas sempre que se aproximava, perdia força nas mãos e não conseguia fazer nada. Além disso, aconteceram vários outros episódios estranhos na casa dela, mas aí o texto ficaria muito longo. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Está começando agora mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou a Má, comigo hoje eu tenho o Fê. Ei pessoal, sejam bem-vindos ao Terror. E a ilustríssima presença aqui de novo, e agora gravando comigo, para minha felicidade, Matheus Darko. Oi, gente, eu sou o Darko. Eu também tô bem alegre de estar gravando hoje, porque da última vez o Fê me privou da presença da Má, né? Ah, foi mesmo, ela tava no cativeiro. Ela tava de castigo no dia, né? O Fê só me libera em ocasiões especiais. Se os ouvintes começam a falar que estão sentindo minha falta, começam a reclamar muito que eu não tô aqui, aí ele me tira do cativeiro. Ele tira da geladeira. Mas eu entendi, é só época pré-feriado, pelo que eu tô vendo, né? Aham, a faculdade tá acabando comigo. Então, gente, eu sou o Darko, eu considero hoje como o meu 5º trabalho. Hoje eu tenho 5 trabalhos, uma hora eu paro pra contar todos. Mas hoje o meu 5º trabalho é ser hoster, editor, narrador, diretor, tudo que tem a ver com o terror lá na Darkos, contos e histórias aqui no Spotify, no YouTube, onde vocês pesquisarem, Instagram, onde vocês bem acharem que tem a Darkos, com certeza vai ter. Até no Apple Podcast, que eu nem tenho Apple, não sei nem como mexe no Apple. Eu tenho o podcast. Eu conto histórias de terror, a grande maioria contos autorais, onde eu transformo em audiodramas aqui pro Spotify, para as outras plataformas, né? Então, eu hoje cuido dessa parte, né? Venho trabalhando com isso faz 4 anos e hoje eu faço com alegria e faço pouco porque me resta vontade, me resta tempo. Me falta, na verdade, tempo, me falta vontade, me falta muita coisa. A Andrea mesmo, esses dias, mandou mensagem até no nosso grupo, me zoando, falando que eu não ando postando, que eu trabalho quando eu quero. E, em parte, é verdade. Mas não sufoca um artista, né, gente? Não sufoca um Não artista. sufoca, justamente isso Exatamente, que eu ia tudo tem que falar. correr no fluxo aí, porque senão não funciona. E se você tiver com preguiça de procurar, eu vou deixar os links na descrição do episódio. Aí é só você arrastar um pouquinho pra cima e clicar que já vai estar na tua mão pra você escutar Darkos, tanto no Spotify, no YouTube e as redes sociais. Exatamente. E se você quiser acompanhar a gravação toda semana, igual a Hebe e a André Sessi estão fazendo nesse exato momento, é só acessar apoia.se/terror na esquina,
que com R$ 5 você já consegue estar aqui toda semana escutando essa gravação. E aqui vai as minhas abobrinhas na cabeça, igual eu falei semana passada, que se a gente bater a meta do apoio, Aí a gente vai dobrar a meta. a gente vai dobrar a meta e a gente também vai lançar 2 episódios de apoiadores por mês, que a gente conta com um por mês. A gente vai lançar 2 por mês. E depois a gente conversa, que tem mais abobrinha na minha cabeça. Se você assina o Terror na Esquina, você vai ouvir em primeira mão tudo que fica de fora da parte editada. Você vai poder ouvir o nosso papo da hora que a gente teve aqui antes e durante o podcast, provavelmente depois também. Rende boas risadas. Não, com certeza. Mas bora, gente. Eu vou ler aqui pra gente. Esse caso aconteceu há mais de 30 anos. Uma amiga da família morava sozinha com as 2 filhas. A mais velha era minha colega e sempre brincávamos juntas. Certa noite, a mãe delas apareceu lá em casa no meio da madrugada chorando. Segue o motivo. Ela morava em um casarão e estava no seu quarto quando começou a ouvir risadas. Imaginou que fossem as filhas. Imediatamente foi até o quarto das meninas e pediu para que parassem de brincar naquele horário, pois já era tarde e elas deveriam estar dormindo. As meninas disseram que não estavam brincando, que o barulho devia vir da rua, pois estavam dormindo e foi a mãe que as acordou. Contrariada, a mãe voltou para o quarto. Quase que imediatamente, as gargalhadas começaram novamente, e ela rapidamente voltou ao quarto das filhas. Quando acendeu a luz, viu que as crianças estavam paralisadas olhando para a porta, que ela mesma havia aberto e deixado encostada na parede. Ao verificar atrás da porta, viu que a boneca da Xuxa, que ficava sentada em um cesto encostado na parede, estava com feições de risada. Imediatamente a mãe pegou a boneca e a levou até o fundo do quintal, onde havia uma churrasqueira. Tentou acender a luz, mas as lâmpadas não acendiam. Ela então pegou álcool e colocou fogo na boneca, mas ela não queimava. Desesperada, correu até a casa do vizinho, que era da mesma religião que ela, e pediu ajuda. Eles rezaram para conseguir atear fogo na boneca, e somente assim conseguiram se livrar do objeto. Fiquei muito impressionada na época, ao ouvir ela relatando o fato que aconteceu para meu pai. A Andrea falou, é isso que acontece quando rodam o disco da Xuxa ao contrário. Cara, essa vibe foi muito louca, né? Esse surto do disquinho da Xuxa. Cara, pior que até o surto da boneca, eu lembro muito bem que quando isso aconteceu, eu tinha minha mentalidade já suficiente pra entender o que tinha acontecido, mas cara, era insano. Tanto que foi tanto a boneca da Xuxa quanto a do Fofão, né, que na época juntaram pra falar mal. Sim, a do Fofão. Eu lembro mais da Hello Kitty. A Hello Kitty que não tinha boca, né? Vocês já tiveram contato com algum tipo de objeto amaldiçoado? Ou algum boneco possuído, algum objeto possuído? Eu não, mas minha mulher sim. Maneiro. Maneiro, digo, não é maneiro, mas é maneiro. Maneiro que aconteça com os outros, não comigo, né? Eu sei. Sim. Ela me contando, eu sorrindo assim, nossa, da hora. Que massa. Que legal. Ela aos prantos, desesperada, lembrando da situação, você, pô, da hora. Não, mas não, realmente foi isso. Mas, cara, ela me contando, eu vou dar um breve resumo pra não tirar muito tempo, mas ela me contou que ela recebeu, na época era só ela, não tinha os irmãos dela, né? Ela devia ter os seus 3, 4 anos. A mãe dela recebeu uma sacola de presente de uma vizinha cheia de brinquedo. Só que dentro da sacola tinha um ursinho específico que chamou muita atenção da minha mulher, né, cara? Daí ela ficou muito apegada àquele brinquedo durante as primeiras horas. Só que aconteceu que ela começou a ter como se fosse uma reação alérgica. Começou a ter manchas pretas na pele, começou a ter alergias, uns negócios assim que não fazia muito sentido, sabe? Mesmo que fosse uma bactéria não faz um resultado tão rápido assim. Daí, mesmo assim, ela começou... a mãe dela não estranhou, né? Deu um corticóide, alguma coisa assim na época, como faz, sei lá, quase 20 anos isso. Não sei como que na época tratou, mas ela disse que não chegaram em um médico nem nada.
Daí passou-se alguns dias e mesmo assim só ia piorando as manchas na pele. A minha mulher ela não conseguia dormir, ela não conseguia ficar tranquila. Então chegou um dia que acharam estranho a questão do ursinho, que o ursinho meio que sempre estava em um lugar diferente, eles acordavam e estavam em um lugar totalmente oposto. A minha sogra achou estranho, que foi logo juntar uma coisa com a outra, né? Juntou um mais um igual a dois, no sentido, beleza, recebi a sacola, ela pegou esse ursinho e do nada começou a passar mal. Ela foi e chamou uma benzedeira que tem aqui na rua, que atualmente eu moro próximo da minha sogra, né? E ela fez uma oração, botaram fogo nos ursinhos, nas bonecas e tudo mais, e minha mulher veio a melhorar. Eu fiz um resumão da história aqui, mas foi basicamente isso. Caramba, que bizarro. Não, foi... Muito bizarro. É bizarro, né? Substituo o meu maneiro por bizarro, porque deve ter dado muita dor de cabeça na época, credo. Tipo assim, o que eu tenho de história bizarra comigo, minha mulher tem o triplo, sabe? Ela é uma pessoa abençoada, assim, no mau sentido da palavra. Sabe? É que eu não trouxe ela ainda pra gravar, ela tem muita vergonha, mas um dia eu ainda vou gravar com ela pra ela contar todas essas coisas. Agora estou ansioso por esse episódio. Eu vou pegar a deixa de bonecos e das 3 que eu trouxe sobre bonecos, essa é a terceira pra gente entrar em outros tipos de objetos amaldiçoados. Boa noite, eu vi que teve relatos sobre esse urso, então resolvi contar a minha experiência. Aqui no caso é o Huggy Wuggy, eu acho que fala assim. Eu vou deixar a fotinha dele no Insta, mas eu vou fazer uma breve descrição dele. Se você mora em São Paulo, você com certeza já viu ele vendendo na Paulista. Mas é um bicho de pelúcia com braços compridos, pernas compridas, um rosto em forma triangular de cabeça para baixo, com um sorriso macabro no rosto. Geralmente ele é azul. Vou mandar a foto aqui no grupo do Discord. Aconteceu mesmo aqui em casa. E para os que estão rindo, experimenta ter um desses. Um conselho, não tenha. O que aconteceu aqui foi um pouco diferente. Certa noite, minha filha acordou gritando, dizendo que o Huggy Wuggy, sei lá como se escreve, estava sentado, olhando para ela. Meu marido acordou assustado e, quando ele se levantou, o boneco estava mesmo lá, sentado, sem estar apoiado em nada. E olha que esse boneco é mole, não tem estrutura. Antes de dormir, a minha filha tinha colocado todos os bonecos deitados e cobertos, como sempre fazia. Meu marido pegou o boneco e jogou para o canto da cama. Eu tinha pegado no sono da sala, e quando eu ouvi os gritos dela, eu tentei levantar, mas eu não conseguia me mexer, como se algo tivesse me prendendo no sofá. Minha filha voltou a dormir, mas não demorou muito e ela acordou assustada de novo. Dessa vez foi só um pesadelo, mas o mais estranho é que, no segundo grito, meu marido disse que ficou travado na cama, como se alguém estivesse enforcando ele. Ele não conseguia nem se mover. Quando amanheceu, fui até o quarto e perguntei onde que ele tinha deixado o urso. E ele disse, na cama. Mas o urso não estava lá. Enquanto eu me arrumava para trabalhar, eu vi só o braço dele saindo de debaixo da cama. Ou seja, como ele foi parar ali? Eu fui trabalhar com isso na cabeça o dia inteiro, até que eu decidi que eu ia queimar o boneco quando chegasse em casa, para ninguém mais encontrar ele. Mas aí foi pior ainda. Eu tentei queimar, mas nem álcool nem gasolina ateavam fogo nele. Então o urso começou a se contorcer todinho, como se tivesse vida. Começamos a orar, a clamar a Deus, pedindo que aquilo fosse embora. E nada acontecia. Oramos mais, e assim foi por quase 1 hora, tentando queimar o ursinho de pelúcia. E olha que era para pegar fogo na hora, já que ele é feito de algodão, espuma, tecido, alguma coisa do tipo. Até que começaram a sair bichos brancos de dentro dele, tipo larvinhas, sabe? Depois de muita oração e persistência, a gente conseguiu. Limpei minha casa com sal grosso, com orações, e ainda assim não foi o suficiente.
não sei se eu quero ainda ter um Hug Hug pra mim. Agora você não quer mais um Hug Hug, né? Cara, eu nunca quis ter isso. Eu acho muito bizarro a criançada gostar tanto, cara. É bizarro. É justamente por ser bizarro. Não, mas, tipo, beleza. Nós, como adultos, pessoas que pagam as próprias contas, a gente tem essa liberdade de gostar de coisa bizarra. Só que uma criança, cara. Não, eu concordo. Meu irmão tem 8 e ama. Sim, meus sobrinhos gostam das coisas bizarras também. Eu não posso falar nada não, porque quando eu tinha uns 7, 8 anos eu amava Beetlejuice, Eduardo Mãos de Tesoura. Por exemplo, vem do Tim Burton, cara. O Tim Burton, ele dá um aspecto... É bizarro, mas é fofo. É gostoso de acompanhar, sabe? Isso daí não, é só bizarro. Não tem uma história por trás, não tem uma funda. É só uma imagem escrota, sabe? Não, não fala que não tem mais. Eu acabei de ler uma história pra você. Tem uma história bizarra, mas é de um boneco... de uma criação, sabe? Por exemplo... Sim. Pô, Tim Burton traz a noiva cadáver pra gente, que é super bizarro, mas é super gostoso de acompanhar a história. Eu amava James e o Pêssego Gigante. É meu filme favorito. tão Eu assisti bizarro 500 quanto. vezes. É muito bom. Não é tão conhecido quanto os outros, mas é muito bom. Não, é muito bom também. James e o Pêssego Gigante aquela cena que eles estão presos no iceberg, se eu não tô enganado, que eles têm que nadar até o fundo. Cara, é insano. Eu acho pesado até hoje. A cena do tubarão mecânico atacando o pêssego gigante. Nossa, aquela cena assustadora pra caralho. Eu tenho medo até hoje. E eu acho maravilhoso. O Estranho Mundo de Jack. Cara, tipo assim, são coisas que a gente consegue se apegar, mas tem uma história, tem uma profundidade, tem carisma ali. E isso daí eu não vejo carisma, cara. Eu não vejo graça. É só bizarro. Bizarro por bizarro tem Slenderman, sabe? Eu adorei o da Abby aqui. Nada mais bizarro de quando a gente era criança do que a banheira do Gugu. E realmente, gente, passava em horário nobre e a gente assistia. É verdade. Cara, a Andrea falou desse caso do Van Damme, velho do céu. Caraca, tem isso ainda. A TV brasileira antigamente era complicada, né? Terra sem lei, né? Eu tinha o álbum completo de figurinha da feiticeira e da tiazinha. E a minha mãe diz que nunca imaginou que eu pudesse gostar de mulher. Nossa, que surpresa! Fui pego Ela totalmente ficou tão desprevenido. Engraçado. Minha namorada ganhou essa estátua de presente. Ou algo assim. Ela nem lembra direito de onde veio, mas é uma estátua de madeira da Virgem Maria, eu acho. Em posição de oração. Quando abrimos a caixa de mudança onde ela estava, deixei em cima do balcão porque combinava com o ambiente. No começo, eu não associei a estátua aos acontecimentos estranhos, mas coisas esquisitas começaram a acontecer no apartamento. E olha que o lugar já era sombrio por si só. E eu não estou falando nem de coisa paranormal. Tinha gente brigando do lado de fora toda hora, gente dormindo nos corredores, mijando nas máquinas de lavar, fumando o que eu presumo que era heroína ou metanfetamina em papel alumínio nas escadas do prédio. A gente mal conseguia dormir. E depois que abrimos aquela caixa, começaram a rolar barulhos aleatórios, portas batendo sozinhas dentro do apartamento, a TV e o meu computador ligando sozinhos, o roteador desconectando e objetos fora do lugar. Algumas vezes eu não conseguia dormir e ficava no sofá por volta das 3 horas da manhã e sentia algo me tocar. Era uma sensação muito fria, como um cubo de gelo encostando na pele. Nossos gatos se escondiam no quarto, debaixo das cobertas, por horas, depois miavam e arranhavam a porta. Quando a gente abria, eles ficavam com os pelos todos arrepiados, rosnavam e riçavam para o nada. Teve um dia que o nosso gato macho, o Corvo, fez xixi em si mesmo e passou o dia inteiro escondido embaixo da cômoda. Enfim, eu nunca acreditei de verdade em espíritos, ou se acreditava, era vagamente. Mas depois que você começa a levar objetos na cabeça sozinho em casa, você passa a acreditar bem rápido. Li em algum lugar que usar um crucifixo ajudava. Comecei a procurar por um.
Acabei encontrando, na mesma caixa, uma bolsinha com algumas joias, dentro da qual tinha um pingente em forma de cruz, de metal. Peguei e coloquei no pescoço. Foi aí que tudo ficou realmente esquisito. Sabe aquele barulho branco? Aquele chiado estático que a gente ouve no silêncio absoluto, que parece até com sussurros? Às vezes ouvíamos aquilo à noite, mas o bairro nunca era silencioso. Tinha um vizinho que vivia gritando e quebrando as coisas. Eu acho que ele era alcoólatra. Os vizinhos de baixo estavam sempre brigando. Um deles jogou um milkshake na nossa janela no primeiro mês, e o dono do prédio nunca limpou. Da última vez que passei por lá, a mancha ainda estava lá. E isso foi há cerca de um mês. Depois vieram os pesadelos realistas e horríveis. Minha namorada tem pavor de insetos e começou a sonhar que era menor do que eles. Eu sonhava que alguém invadia o apartamento para nos assaltar e matar. Os sonhos sempre acabavam comigo ou com ela mortos. Às vezes, sonhávamos com uma velha deformada parada ao lado da cama. Sonhei com meus entes queridos morrendo. Teve um em que meu irmão foi assassinado. Enfim, resumindo. A estátua começou a mudar de lugar sozinha, virada em outra direção sempre que voltávamos para a sala. Saíamos juntos para fazer compras ou ir ao mercado, e quando voltávamos, a estátua estava no banheiro olhando para a gente. Depois de tentar de tudo, incluindo sálvia e sal grosso para purificar a casa, minha namorada sugeriu queimá-la. Mas eu tinha lido que isso podia ser uma péssima ideia, então pensamos em outras alternativas. Foi então lembramos que a cruz e a estátua estavam na mesma caixa, e ela sugeriu que, talvez, se colocássemos o colar com a cruz ao redor da estátua, isso ajudasse, já que nada disso tinha começado antes disso. Fizemos, e tudo parou imediatamente. Para quem leu esse relato até o final, aqui vai. A gente ainda tem essa estátua até hoje. Tentamos guardá-la novamente numa caixa, e ela simplesmente aparecia do lado de fora, geralmente encostada na caixa. Desistimos e deixamos ela exposta. Quando nos mudamos daquele buraco, levamos a estátua com a gente. Ela não faz mais nada, mas sinto que, se a gente tentasse se livrar dela, de algum jeito, ela voltaria. Se quiser, eu posso mandar uma foto. E tá aí, gente, a foto da estátua com a cruz de metal dela. Acham que a estátua só queria a cruz dela de volta? Pode ser, às vezes, mas tipo, eles nem tentaram se livrar da estátua pra longe deles. Por que eles não deixaram no apartamento? Era só Tipo assim, deixar. é as decisões mais burras possíveis, sabe? Agora aquela questão, aquela perguntinha que envolve. Que nem se deve perguntar. Ah, Mas lá vem. tipo, vamos lá, você tem um objeto amaldiçoado que te traz muitos pesadelos e coisas ruins começam a acontecer à sua volta. Se você joga ela fora, ela volta. Aí você tentaria dar ela pra outra pessoa? Não. Só se eu não gostasse da outra pessoa. Tipo assim, você falou tentaria. Na realidade, antes de você falar, eu já tava pensando, cara, eu ia entregar pra alguém. Eu não, eu não sei se é um pensamento muito maligno que tá tomando conta da minha cabeça há muito tempo, mas a minha primeira ideia foi essa. Você já tem até pra quem você daria, né? Mas quem tá aqui no chat recebeu a foto da Santinha, do Hug Hug. De tanta coisa que tem na foto da Santinha, o que mais me impressionou é um Hot Wheels do carro dos Beatles. Gente, eu não sabia que precisava de um desse, até descobri que eu precisava de um Hot Wheels do carro dos Beatles. E é do Sargent. Ah, eu não consigo falar, mas vocês entenderam. Eu gosto desse álbum. Pô, esse modelo é raro, porque eu tô pesquisando aqui, eu não tô achando, não. Tem muito do Yellow Submarine, né? Mas não tem nada disso aí.
Minha irmã estava em Delfos, na Grécia, em um intercâmbio, e comprou 3 estatuetas de coruja. Quando foi fazer a compra, o dono da loja avisou que ela deveria levar apenas 2 ou 4 corujas, mas nunca 3. Minha irmã insistiu que só precisava de 3. Depois de alguma discussão, ela concluiu a compra com as 3 estatuetas, e o dono da loja disse que iria lançar uma maldição sobre uma delas, porque ela havia comprado 3. Minha irmã não deu muita importância. Quando voltou para casa, minha irmã me deu as 3 corujas e me disse para escolher uma para mim. Na época, eu não sabia da história da maldição. Eu escolhi a coruja que mais gostei e levei para casa, feliz por ter um souvenir da Grécia. Nos meses seguintes, as coisas começaram a ficar muito estranhas. Passei a ter terrores noturnos e episódios de paralisia do sono. Sentia uma angústia constante, um medo profundo, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Pensei que estivesse perdendo a sanidade. Minha gata, Minerva, nome inspirado na deusa romana da sabedoria e da guerra, associada à deusa grega Atena, cujo animal sagrado é a coruja, passou a derrubar a estátua da coruja no chão todos os dias. Achei que ela estava só agindo como um gato mesmo, nada além disso. Nesse ponto, eu não sabia da tal maldição. Uma noite, por volta da 1 da manhã, recebi uma mensagem da minha irmã dizendo que havia uma coruja branca lindíssima em uma árvore, do lado de fora da janela dela. Eu estava acordada por causa da minha insônia. Tinha medo de dormir por causa dos terrores noturnos e da paralisia. Então, liguei imediatamente para ela. Ela não se surpreendeu de eu estar acordada aquela hora. Estava animada para me contar sobre a coruja, mas eu a interrompi. Eu estava chorando e disse: "Eu sei o que isso significa. A Minerva vai morrer." Eu não sei nem porquê, mas algo me dizia que a coruja branca e o comportamento de Minerva estavam ligados. Expliquei isso para minha irmã, e ela começou a chorar. Foi quando me contou sobre a maldição que o dono da loja dizia ter lançado sobre uma das estátuas. Entrei em pânico. Coloquei a estátua da coruja em um copo com sal marinho. Alguns meses depois, minha doce gata Minerva morreu de insuficiência renal inexplicável, com apenas 3 anos de idade. Entrei numa depressão profunda, e isso foi há 8 anos. Hoje eu tô me recuperando, mas nunca vou esquecer aquela experiência, e o quanto ela mudou minha vida. Não entendo porque o dono da loja colocou uma maldição naquela coruja, mas acredito, de verdade, que ela é real. Cara, que cuzão, né? Pois é. Por que, gente? Que insistência? Se ela queria levar 3, por que tinha que ser 4 ou 2? Não faz sentido nenhum, cara É, louco. eu te pergunto até onde a superstição te leva a fazer as coisas, porque ele queria vender números pares, né? 2 ou 4. Não é uma questão, tipo, leve mais. Era só uma questão de superstição. 2 ou 4. Aí, tipo, não quero, eu quero 3. Pô, maldição. Olha, eu dei uma pesquisada entre muitas aspas, mas é algo cultural da Grécia não comprar números pares. Basicamente, acredita que números ímpares, eles são associados a meio que uma superstição maluca que basicamente traz azar pro vendedor. Pelo que eu entendi, Entendi. Ah, tá. Então, tipo, é melhor você se fuder aí do que do que eu. eu. Então, toma. Basicamente é isso, pelo que eu entendi. Mas, tipo assim, é algo cultural, mas não é tradicional da Grécia, sabe? Uhum. É, porque em muitos lugares o 3 é bem visto, né? Triângulo, A Trindade, né? No Japão, se eu não me engano, o número 4 é amaldiçoado, É sabe? amaldiçoado. Uhum. Aliás, 3 me apetece muito, melhor do que 4. Me agrada mais aos olhares 3. Sim, Divina Trindade, hoje. Tem muita coisa que também me agrada. É uma assimetria agradável, sabe? Eu tô pegando as imagens, porque essa história vai render. Eu gostei. Não. Você tá brincando comigo que alguém foi mexer nessa bosta. Foram. Tava lá de pé bonitinho e foram derrubar, né? Ai, cara, que negócio bizarro, mano. Bizarro, velho. Antes da gente começar, é uma estátua de madeira de uma pessoa. Ela tem uma corda enrolada no pescoço e 3 pregos em cada olho. No total são 6 pregos. Então é uma pessoa enforcada com 6 pregos, 3 em cada olho.
E o relato começa assim. No último fim de semana, meu amigo e eu fomos fazer trilhas nos Catskills, perto da Sundown Forest, para quem quiser saber. E encontramos uma estátua realmente bizarra enquanto a gente explorava umas cavernas por ali. Ela tinha pregos nos olhos e uma forca no pescoço. Parecia antiga. Eu não acho que esteja lá há muito tempo, mas é estranho porque a caverna ficava bem fora da trilha. Parecia que alguém tinha feito uma fogueira ali recentemente. Eu tirei umas fotos. A estátua me deixou com o cabelo em pé, mas meu amigo decidiu levá-la para casa, mesmo depois de dizer que era uma péssima ideia. Todo mundo fala que nessa área aparecem adoradores do diabo, que sacrificam animais e fazem rituais e essas paradas. Então eu não queria nada com aquilo. Alguns dias depois, meu amigo me liga dizendo que acha que a estátua está assombrada, porque ela vive mudando de lugar sozinha, e ele fica sentindo uns cheiros esquisitos. Diz que não consegue dormir porque ouve batidas que o acordam de madrugada. Na noite passada, alguém bateu na porta dele, mas não tinha ninguém lá quando ele abriu. E agora ele tá morrendo de medo. Ele acha que trouxe um fantasma para casa por causa da estátua. Deve ser coincidência, mas ele tá realmente assustado. Antes da gente botar fogo nessa coisa, eu queria saber se alguém sabe o que ela é. Alguém já viu algo assim ou ouviu falar de estátuas que causam aparições? Eu usei uma conta descartável porque eu não quero postar esse tipo de coisa assustadora no meu perfil principal. Edith. Meu amigo apareceu aqui em casa ontem por volta das 11h30. Ele estava completamente fora de si. Nunca o vi tão assustado. Eu vou tentar lembrar tudo que ele me contou porque foi muita coisa. Mas resumindo, ele está dormindo aqui porque tem uma coisa dentro da casa dele. Encontramos a estátua no domingo e, como já falei, eu disse para ele não levar porque tive uma sensação ruim, mas ele levou mesmo assim. Ele sempre foi ateu desde que eu o conheço. Então, quando começou a me contar que estava acontecendo alguma coisa, achei que ele só estava me zoando, porque eu curto assistir programas de paranormal e ele sempre tirava sarro disso. Começou com batidas e barulhos, mas na quarta-feira ele começou a acordar de madrugada com a sensação de estar sendo observado. Isso se repetia todas as noites, e toda vez que ele acordava, ele sentia um cheiro muito forte de água de lagoa. Mesmo assim, ele tentou ignorar porque não acreditava nessas coisas, até que a estátua se moveu da escrivaninha para a sala. Desde quinta-feira, toda noite ela aparecia em um lugar diferente. Ele achou que o cachorro tivesse movido, já que o cheiro era forte, mas ele percebeu que o cachorro não chegava nem perto da estátua. Pior, o cachorro fez xixi dentro de casa 3 noites seguidas, coisa que ele nunca tinha feito antes. Na noite passada, alguém bateu na porta dele às 3 da manhã, mas não tinha ninguém quando ele abriu a porta. As luzes com sensor de movimento não acenderam e não tinha nenhum carro na entrada. Ele disse que, no momento em que abriu a porta para olhar lá fora, soube que tinha cometido um erro, que não deveria ter aberto aquela porta. Foi por isso que eu fiz a postagem. Até esse ponto, não havia razão para duvidar dele. Ele não estava brincando, dava para sentir o pânico na sua voz. Disse que ia queimar a estátua porque estava convencido de que alguma coisa o seguiu até em casa. Ele passou a noite acordado e no dia seguinte decidiu ir ao cinema para tentar se distrair. Quando voltou, ele sentiu que estava tudo normal e resolveu dormir. É aí que a coisa fica bizarra de verdade. Ele disse que acordou por volta das 10 horas, com o cachorro latindo desesperadamente. O cheiro de água parada estava mais forte do que nunca. Ele saiu correndo e viu pegadas enlameadas por toda parte. Não eram marcas de sapato, eram pegadas descalças. Todas as portas e janelas estavam trancadas. Ele tinha verificado tudo, depois da batida na noite anterior. A estátua estava sentada na sala de novo, num lugar diferente. E quando ele começou a se aproximar, ele ouviu alguém respirando. Um som igual ao do avô dele, que usava traqueotomia. Ele saiu correndo de casa com o cachorro e veio direto para cá. Agora os dois estão dormindo no meu quarto de hóspedes. Nunca o vi tão assustado. Ele até chorou. Eu não sei o que fazer. Eu acredito nele,
porque ele não tem motivo algum para mentir. Isso já passou de qualquer brincadeira. Eu sei que muita gente diz para não queimar, então o que diabos a gente faz? Ele quer que eu vá com ele buscar a estátua amanhã, mas eu tô com medo demais de voltar naquele lugar e acabar vendo quem colocou aquilo lá. Desculpa os erros de digitação, só queria escrever isso tudo antes que eu esquecesse. Um adendo, ainda não acabou, mas eu tô arrepiado. Edit 2. Desculpa por não ter atualizado antes. Ontem à noite as coisas pioraram. Então mandamos a estátua pro cara que comentou aqui e aceitou receber ela. Até agora tá tudo tranquilo. Obrigado a todos que realmente tentaram ajudar e não ficaram só chamando a gente de idiota. Oi pessoal, vocês talvez se lembrem de um post aqui no Sub de uns 6 meses atrás feito por um trilheiro que dizia que ele e um amigo haviam encontrado uma escultura estranha numa caverna em Nova York. O tópico completo ainda está disponível, mas resumindo, eles levaram a escultura para casa e BUM! Começou uma assombração pesada. Atividade poltergeist, objetos se materializando e desaparecendo, pegadas molhadas aparecendo do nada e um cheiro forte de água de lagoa. Uma assombração completa, se ele estiver dizendo a verdade. O tópico gerou muitas respostas interessantes, e depois que recebi alguns e-mails de amigos que sabem o que eu faço, resolvi entrar e dar a minha opinião. Eu sou diretor de um museu de paranormalidade e ocultismo com sede em Cincinnati, e ele acabou me enviando o objeto. Agora, meio ano depois, eu posso dizer com uma boa dose de certeza que a escultora, que nós apelidamos de a Anciã, está definitivamente assombrada. Eu não falo isso levianamente, mas poucas horas depois que o objeto chegou ao meu escritório, eu estou certo de que ele fez com que um crucifixo caísse da parede, causou batidas fantasmagóricas, pegadas molhadas apareceram no meu sofá, e nós filmamos o objeto se movendo com uma câmera ativa por movimento. A gota d'água foi quando uma televisão quase caiu na minha cabeça, aparentemente sem explicação. Eu tenho recebido muitas mensagens privadas nos últimos meses, então eu finalmente fiz o melhor que pude para compilar todas as informações que eu consegui sobre a estátua. Todas as fotos estranhas, vídeos, relatos pessoais, e organizei tudo num texto completo e acessível. Eu sei que links para sites externos geralmente não são permitidos, mas sinceramente, se fosse fazer isso tudo aqui, seria um post gigante com imagens, vídeos e várias referências. Escrever um artigo foi a forma mais eficiente de apresentar tudo isso. Espero que os moderadores façam uma exceção a esse caso. O texto tem quase 5.500 palavras, então exige um pouco de tempo, mas prometi que ia dar um retorno quando ele me enviasse o objeto. E aqui tá. 6 meses com uma das atividades paranormais mais bizarras que eu já encontrei. A Anciã dos Catskills. Vou estar por aqui durante a noite, então se vocês tiverem dúvidas, comentários ou perguntas, podem mandar que eu faço o meu melhor para responder tudo. Esse link estava postado, porém não estava disponível. Tava meio que o site tinha saído do ar, alguma coisa assim. Mas o que vocês acharam? No resumo, me deu ódio, só isso mesmo. Então, a Abby falou que todo mundo na história tem 70 de QI. Que, obviamente, a pessoa que pegou tem 12 de QI, né? Nem 70. Abby, vamos ser sinceros, é 70 de QI dividido pra todo mundo que tá na história. Sim. Pode ser. Ah, mas o cara que pediu pra levar, pelo menos ele fez ele tem um museu. Então ele sabe, pressupõe-se que ele sabe manusear tudo isso. Enfim. Os outros dois, porra, vai tomar no cu, não tem nem o que falar, cara. O amigo até tentou alertar, mas o Tongão lá pegou e levou pra casa. Ai, eu sou teu, não vai acontecer nada. Até chorou depois, coitado. Cara, Coitado nada. Eu digo por mim, eu digo que eu não sou um cara que acredita em tudo, que tudo pra mim é crível. Não, eu não digo que eu sou ateu. Eu sou algo próximo do agnóstico.
Mas já aconteceu tanta parada comigo, tanta coisa que eu não consigo explicar por meio da ciência, que eu simplesmente falo, tá, beleza, ocorreu, aconteceu, não vou correr atrás para que aconteça mais comigo, porque eu não sei explicar, então eu também não vou correr atrás para causar mais embrulho no meu cérebro, né? Então, Sim. tipo assim, até certo ponto eu sou crente, mas eu prefiro não brincar. É aquilo, né? Todo mundo é ateu até que o avião começa a cair. É, exatamente isso. Eu vou me arriscar pra quê? A Abby comentou aqui, eu tô rindo demais dessa história. Encontrar uma estátua amaldiçoada, levar a estátua amaldiçoada pra casa. Começa a ser amaldiçoado. Ora, se não são as consequências das minhas próprias ações. Nossa, como assim eu tenho que pagar agora os boletos da compra que eu fiz? Que estranho, não achei que era assim. Mas se, ignorando a burrice em geral dos autores dessa história, a entidade que tá presa nesse objeto, é bizarra, né? Porque é inédito. O que mais me pegou foi o cheiro de água parada Trouxe algumas novidades diferentes, né? Novidades no mau sentido. e as pegadas molhadas. Porque, tipo, você fica amaldiçoado e é sombra no canto da parede, é objeto que se move sozinho, é boneca rindo. Mas pegada molhada e cheiro de água parada é louco, é novidade mesmo. Vem, por exemplo, eu me recordei pelo menos da Samara, mas já o conto japonês, né? Que se tornou a Samara nos filmes dos Estados Unidos, mas o conto é japonês, ele teve a origem no Japão. E dizem que a entidade em si, ela também deixava marcas de rastro de água e tudo mais, né? Talvez da ideia de um espírito vingativo que morreu de alguma maneira referente à água. Ou como, por exemplo, a história da Samara mesmo, né? Sido afogada num poço. Sim. Mas ali no caso é uma divindade, né? Dá pra se dizer que pode ser uma divindade, talvez. Ou um demônio. É um demônio, sim, propriamente. Na verdade, o que mais parece ser é um demônio, né? Porque um espírito não faria isso, eu acho. É que eu conheço pouco sobre. Eu me aprofundei pouco em outras religiões, né? Mas batendo o olho rapidamente, tipo assim, de maneira fria, sem querer pesquisar, porque eu também não vou me aventurar tanto, seria algo mais. Que me lembrou alguma coisa da matriz africana, alguma coisa assim, sabe? Pelo estilo de estátua, né? Isso, pelo estilo da estátua. Mas obviamente meu conhecimento disso é igual ao conhecimento de células tronco, sabe? Quase É nulo. zero. É zero. Mas a estátua, a foto da estátua, ela é bizarra, mas ela traz um quê de interessante, né? Não, eu olhei e me deu um sentimento de Indiana Jones, sabe? De aventura, de um negócio assim. Não que eu fosse me aventurar com isso, mas o sentimento que me passou foi daquele, tipo assim, caraca, foi achado uma estrutura, um lugar antigo, um abandonado, sabe? Eu ia tirar onda com a tua cara que te deu um sentimento de uma pessoa com 30 de QI. Não, E levar isso pra casa. Falta de respeito. não, se eu trazer um desse pra casa, eu faço questão de instalar uma câmera aqui, só pra vocês ficarem vendo. Então, Sim, pelo menos registrasse tudo, né? Tudo. Eu faria um documentário se eu fosse fazer uma besteira dessa. Cara, eu ia cobrar como se fosse um pay-per-view, mano. Ia ter ao vivo aqui em casa, entendeu? Nossa, live só entra quem pagasse X valor e mandasse presente. Últimas atualizações sobre a estátua amaldiçoada. Hoje ela derrubou o crucifixo de sei lá onde. Seria isso. André, mano, eu pegaria pra fazer uma atividade paranormal. Gente, eu ia usar muito como desculpa, do nada. 7 horas da manhã eu acordando. Gente, então hoje não teve episódio na Darkos, mas a culpa é dessa estátua. Qual o cheiro de água parada? Cara, o cheiro de água parada é ruim. Horrível. É ruim. É muito ruim. É brejo. É, cheiro de brejo, é um cheiro nojento, assim, é esquisito, mas... É cheiro de coisa em decomposição. É quase como... Tipo, não chega a ser azedo igual, mas é semelhante ao cheiro de chorume, sabe? Bem por aí mesmo. Só não tem aquele azedo do chorume, mas é um cheiro bem semelhante, bem semelhante. Gente, desculpa, eu perdi o foco, comentário da Abby.
Eu perdi o foco aqui, gente. Onde eu morava tinha o córrego emagrecedor do gordinho. Tinha esse nome porque o guri tomou água de lá e emagreceu tanto que ficou magro. Teve infecção. Aham. Pegou 3 tipos diferentes de parasita. Malária. Ah, então, fulano, seu exame deu positivo pra uma doença. Sério? Qual? Sim. Sim. Todas. É mais fácil falar qual não deu positivo. Deu bingo, né? Mas caraca, cara. Mas é disso mesmo. Essa estátua foi maravilhosa. Eu achei incrível a situação, sabe? Obviamente eu não viveria. Achei incrível. É isso, meus queridos ouvintes. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Gente, eu vou voltar pro cativeiro feliz, porque eu me diverti muito com o Darkus aqui. Obrigada, Darkus. Muito obrigada pela sua presença. Cuidado das esquinas. Um beijo, até a próxima. Tchau! Tchau. Tchau, tchau.